Olá, estamos de volta, né, com o nosso podcast Sem Filtro. Hoje a gente já vai direto, né, para não perder tempo, aproveitar, né, todos os momentos, porque a gente está recebendo hoje aqui dois grandes nomes da polícia, né, a Polícia Civil e Polícia Penal do Estado da Paraíba. Nossa amiga, né, e companheira de luta, né, dos movimentos sociais, Suana Mello e Wagner Falcão. Sejam bem-vindos nessa noite que é onde a gente vai conversar sobre Polícia Civil e Polícia Penal, estrutura, desafios e a segurança pública, para que a gente possa dissertar um pouco, falar um pouco para os nossos telespectadores o que é que tem acontecido, como é que está a Paraíba, né, em todos esses andamentos, porque o Brasil hoje pensa em segurança pública. A gente sabe disso, vocês sabem disso mais do que eu. E aí eu estou aqui, vou deixar vocês falarem. Suana, me diga quem é Suana Mello. Boa noite a todo mundo, né? Eu nem posso dizer boa noite, porque eu já ouvi de tantos horários, né? Todos os horários, mas pode falar, Sim, fica à mas vontade. eu me chamo Suana Mello, estou como presidente da Associação dos Policiais Civis, sou policial civil há 22 anos. E temos uma história aí no trabalho, tanto em delegacias distritais, que são as delegacias de bairro, né, como também especializadas. Trabalhei uma época na Corregedoria de Polícia, dediquei uma grande parte do meu período de trabalho à atividade de inteligência aqui no Estado, onde também atuei por um longo período. E dentro desse trabalho a gente foi identificando algumas situações interessantes para poder desenvolver mais a categoria, conversando com outros estados, com nossas representações nacionais, né, que é a Confederação Brasileira de Policiais Civis. E aí a gente criou um grupo para poder atuar na frente sindical, que é aquela frente que busca a defesa de direitos, né, estabelecer um planejamento de trabalho para o desenvolvimento da carreira, no caso a carreira investigativa, que é a carreira ao qual pertenço aqui no estado da Paraíba. E a gente vem nesse trabalho de desenvolvimento, fazendo também algumas denúncias sobre a péssima estrutura que ainda existe, vem melhorando, mas a gente sabe que ainda pode melhorar muito. A falta de valorização do servidor policial, que é a grande marca da luta, né, da ASPOL, que é a entidade ao qual estou vinculada hoje como presidente, vindo de algumas batalhas aí de alguns anos. A gente vem acompanhando, a Paraíba acompanha isso já há muito tempo. E inclusive lhe encontrei já algumas vezes em Brasília, nessas lutas. Verdade. Então, desse tempo para cá, a gente vem trabalhando firme, forte com a categoria, fortalecendo o nome da instituição, né, e querendo, acima de tudo, profissionalismo, mas também reconhecimento dentro da Polícia Civil aqui na Paraíba. Que legal. Wagner, fique à vontade. Sou Wagner Falcão, presidente da ASPOP, que é a Associação Geral dos Policiais Penais aqui da Paraíba, e da AGEPEN e da ASPOP, que é a entidade que cuida também dos socioeducativos. Representa tanto os policiais penais como os socioeducativos, ou seja, a parte carcerária, né? Quer dizer, as duas? As duas. Sou presidente das duas. E por que presidente das duas? Primeiro porque eu já tenho 20 anos na função de policial penal, era agente penitenciário, agora polícia penal, né? Entendo um pouco do cárcere e sei como é o sofrimento do cárcere. Tanto dos presos, das famílias e dos policiais. E sei da importância do cárcere. Quer dizer, são 3 lados, né? Que a gente só vê o preso. Só vê o preso. Detento, sendo que o preso, né, toda polícia prende, toda polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e etc. Guarda Municipal, o próprio cidadão prende, né, prende, mas vai para algum lugar. O pessoal pensa que findou, acabou o crime ali. Né? Como é que fica? Acabou o crime ali, mas não é. Ali começou outro processo. E pode continuar também a criminalidade, que é o que acontece quando não se valoriza o cárcere, né? E aí, muitas vezes esquece também do sistema socioeducativo que cuida dos menores infratores. Sim. E os menores infratores, se você não souber cuidar, eles viram maiores infratores. Por isso que chama de sistema, Sistema socioeducativo. Então, é um complexo que eu tento, durante esses anos, passar para os políticos a necessidade de um olhar diferenciado para o sistema prisional.
Porque é o único ciclo, a parte do ciclo que pode haver uma ressocialização, que é onde quebra a roda da criminalidade. Porque a roda da criminalidade também passa, e principalmente passa pelo sistema prisional. É como se fosse a matriz do crime. Se você não cuidar da matriz, não conseguir abafar a matriz, as filiais vão fazer sucesso. É o que acontece. Aí, essa é a minha função hoje, é mostrar, lutar para que tenha um olhar diferenciado dentro do sistema prisional de uma forma geral, tanto com os menores fatores quanto os criminosos maiores de idade. Então, tento mostrar que a importância para se ter a paz social dentro da segurança pública passa inegavelmente pelo sistema prisional. Eu fui presidente da AGEPEM Brasil, a entidade nacional, certo? Justamente tendo esse olhar, mostrando aos deputados, aos senadores, a importância da Polícia Penal. Foi quando justamente mudou de agente penitenciário para a Polícia Penal para ter outras atribuições. E a gente vem conquistando isso tanto a nível nacional como a estadual. Estadual ainda está faltando muita coisa ainda, mas a gente acredita que o governo vai entender isso aí em algum tempo, né? E até agora está difícil. Vamos chegar lá com essa história do governo para a gente bater um papo também, para que todo mundo entenda, né, como é que vem funcionando, o que é que vem acontecendo e tal. Mas, Suana, me diga, o que é que a Polícia Civil faz? Porque muita gente acha que a Polícia Civil prende, ela corre atrás de bandido, a Polícia Militar a mesma coisa, mas qual é o papel real da Polícia Civil? A Polícia Civil ela trabalha decisivamente com a investigação criminal. Esse trabalho investigativo é ele que faz com que a gente identifique uma organização criminosa, faz com que a gente identifique e elucide crimes, né? Faz com que a gente possa desvendar um homicídio, um caso de extorsão, sequestro. Por quê? Porque ela vai em busca das provas para materializar o delito e para identificar a autoria, né? Então, é um procedimento complexo, né, que precisa de um grupo especializado, profissionais realmente qualificados para toda a execução disso. Quando uma pessoa é presa na rua por algum delito, geralmente quem faz esse trabalho ostensivo na rua, fiscalização, é a Polícia Militar. Atualmente também as guardas municipais têm atuado nesse processo de fiscalização. E aí tudo isso é levado para a delegacia. Ontem, inclusive, eu estava ali no José Américo, e perto do cemitério. E a Guarda Municipal parou, daqui a pouco desce os quatro, um com, acho que era um fuzil, o outro com a pistola na mão e tal, e parando uma turma que estava andando por lá, evento. Fiscalização. Fiscalização. Eu digo, rapaz... Isso a Polícia Militar. Não, eu vi a Polícia... Né? Não, a Guarda Municipal. Sim, a Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Como falei, eles estão atualmente também nesse processo de transformação, de aperfeiçoamento da carreira, né, de se identificando como polícia também, para que valorize, né, a carreira, já que trabalham nessa parte de assegurar o patrimônio, as pessoas. Antes era uma polícia mais de mediação, mas aí você vai mediar numa sociedade que está... Numa situação... armada, né? Sociedade que vem cada vez mais se armando. Na verdade, assim, o nome polícia vem de fiscalizar. Exato. Né? Fiscalizar. Exato. E eles têm atribuição de fiscalização dentro do seu município. Já possui. E aí, o STF... o STJ, aliás, eles já entenderam que eles podem fazer o serviço de fiscalização. Né? E esse serviço de fiscalização é policiar. Por isso que eles querem agora colocar na sua nomenclatura Polícia Municipal. Eu vi em Brasília, em dezembro, desculpa o tempo, mas em Brasília, em dezembro, eu estava na Câmara dos Deputados e estava acompanhando um pouco o trabalho de Hugo, né, o próprio Túlio Gadelha, estavam numa reunião de líderes. E nessa reunião de líderes, um monte de polícia, mas assim, todas as polícias do Brasil estavam lá representadas, inclusive o pessoal do trânsito, inclusive querendo o reconhecimento, o pessoal das guardas municipais querendo o reconhecimento sobre isso. Ano passado, em especial, estava também essa discussão de paridade, integralidade. Exatamente. Também de reconhecimento da aposentadoria dos policiais, a instituição de carreira única para as polícias civis, né? Para que a gente pudesse modernizar a estrutura, né? E não ficar tão segregada e criar, às vezes, esse modelo de
muitos cargos geram disputas internas, né? E isso acaba não fazendo a instituição desenvolver, contrariamente do que acontece na Polícia Penal, que é só um cargo, então todo mundo trabalha para o seu desenvolvimento, é gestor, depois volta para a base, então o funcionamento é melhor e a Polícia Rodoviária também é um outro ótimo exemplo disso. Que é assim, a mesma... Essa hierarquização, ela traz muitos problemas. Mas né? a nível nacional já foi resolvido, né, Suana? Na verdade, o que faz é a adequação dos estados. Agora faltam as adequações. Essa mudança nacional aconteceu através de uma lei orgânica da Polícia Civil, no caso da Polícia Civil, né? Onde se organizou a possibilidade de enxugar esses cargos. Né? Agora a gente só tem 3 cargos pela lei orgânica Na nacional. Polícia Civil? O oficial investigador de polícia, os peritos e o cargo de delegado. Então já deu aí uma diminuída e isso vai, sem dúvida, fortalecer a instituição e esperamos que o processo futuramente seja um cargo só, que realmente abarque as atribuições necessárias, seguindo o modelo que já se aplica em outros países desenvolvidos, Sim. onde só existe realmente um cargo de investigador, de perito, para que a gente possa fazer uma investigação o máximo menos burocrática. Sim. Né, que só perde a sociedade com tanta burocracia. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta, né, de qual o papel da Polícia Civil. Sim. E aí agora eu vou fazer qual o papel da Polícia Penal? O papel da Polícia Penal, ela abriu muito o leque. Se você observar antigamente, era praticamente só guardar o preso. Era a justiça colocava ele lá por meio das polícias e a gente guardava o preso. A gente chamava, tanto que o nome era carcereiro. Você era carcereiro, você fechava o cárcere. Hoje não. Com o advento da Polícia Penal, que aí eu reporto também os socioeducativos, que praticamente são a mesma função, Exato. Certo? A Polícia Penal, ele guarda. Surgiu o advento das tornozeleiras, e aí você fiscaliza externamente, certo? Está se criando já os grupos a nível nacional, certo, nos estados, para recaptura desses presos, porque a Polícia Militar já tem várias atribuições, a Polícia Civil tem mais atribuição. Quem conhece o preso, quem passa mais tempo para ver a fisionomia do preso, reconhecer o preso, é o próprio policial penal, que convive com ele diariamente. Você vai conhecer o preso também vai saber quem é você. Então é mais fácil a gente recapturar, porque a gente conhece quem é a visita dele, conhece qual era o bairro que ele via, a gente pode ter as informações necessárias. O banco de dados? Banco de dados. O banco de dados dele e trabalhar com mais facilidade. Por quê? Hoje o preso é muito caro. Ele é muito caro para o sistema prisional. Um preso hoje gira em torno de R$4.000. Um preso. Mês. E aí você tem estados que tem 200 mil presos. Aqui tem 17 mil presos. É 17 mil vezes 4. Para manter. Isso aí, você chega num ponto que dói. Semana passada eu recebi aqui Dr. Keilton Gondim, Dr. Daniel Alisson e José Mazureik, estudante de Direito. E a gente conversou justamente sobre isso. Uma das coisas era direitos humanos, mas nós chegamos num ponto de que não tinha os dados, a gente não chegou a ter os dados que você falou em relação ao valor, mas tinha os dados de quantidade de presos, né, que moram no sistema prisional paraibano e no Brasil. O custo disso e a ineficiência nossa, como Estado, em relação a fazer com que o preso pague por estar lá. Mas tem. Porque o preso... Tem. Não, tem, mas é bem menos. Por exemplo, tem solução. Tem. Por exemplo, um dos exemplos que a gente tem visto atualmente é aquele exemplo do governo de Santa Catarina, onde eles fizeram fábricas tem mais grandes. Próximo. Tem mais próximo. Por exemplo, aqui em Patos, se davam à época, acho que a Carreiro, entre outras fábricas, davam as bolas para serem costuradas pelos presos. Eu não sei se ainda tem isso. Mas isso é muito pequeno. Mas eu também acho, é muito pequeno, isso não volta. Eu acho que a gente precisa fazer algo muito já maior. Tem projeto, já tem um projeto. E funcionando. Já tem lei. Tem lei. A lei tem, o projeto tem, mas funciona em algum lugar? Fora não. Santa Catarina, que estão fazendo algumas coisas lá? Vou explicar. Já fazem há algum tempo. Quando eu era representante nacional, era o Coronel Sérgio, na época, o secretário, nos fóruns da vida, a gente viu esse projeto de Santa Catarina. E Mauro, no Ceará, também já estava de visualização desses projetos. Porque é o quê? É o preso chegar lá, trabalhar
Desse dinheiro dele, 50% que ele vai receber da fábrica, 50%, vai para a família. Por quê? A família muitas vezes é cooptada para o tráfico. Isso. Ou então tem que manter o preso, porque ele não tem renda. Então, para ele não viver comendo simplesmente do sistema, que é muito ruim, a qualidade é muito ruim, ele lá tem que levar à feira. Como é que ela vai levar à feira? Se ela não tem dinheiro e se ele está preso. Com que condição? Que condição? E a família não é o preso. A família não está cometendo um crime. É simplesmente família, é um filho, é uma esposa. E o cara, de repente, errou. Então, ela vai ter que manter. Como é que ela vai manter se não tem dinheiro? Então, esse dinheiro sai para a família ter um alento. Certo? 50% vai para ela. 25% volta para o sistema. Para a rotatividade Em do Santa sistema. Catarina, o governador Jorginho ele comprou 54 picapes com esse recurso Com esse aí, recurso. todas prontas para o sistema É. prisional. Não só isso. Sistema penal. É carro blindado. Blindado. Helicóptero. Foi. Helicóptero. É outra coisa, é outra situação. E 25%. Eu sei porque tem um amigo nosso de Patos, Natan, que mora lá. Que sim. trabalha com ele, com o Jorginho lá em Santa Catarina. A gente conversa e ele fala. E os outros 25% ficam com o preso numa conta. Isso. Numa conta. Por quê? Exatamente. Quando o preso sai, qual é a dificuldade? Aqui não existe nada disso ainda. Calma, vou chegar lá. O que acontece? Quando o preso sai, ele tem que O ter... sonho. É. O sonho. Quando o preso sai, ele tem que ter uma fonte de renda, Isso. senão ele volta para o crime. E uma profissão. Exatamente. Aí é o seguinte, aqui as profissões que a gente tem é fazer vassoura, fazer boneca, Continuar uma fazer bola. Coisas jogar uma que bola. não- Isso ele não tem como se manter lá fora. Não tem Sendo que se tem, por exemplo, padaria, se ele tiver um dinheiro, ele faz uma padaria. Se ele tiver um dinheiro, ele aprende uma profissão de cortador de cabelo. Pode ser E mais vai lá. autônomo, né? Falcão? Pode ser um pintor, pode ser marceneiro. Isso. Então, é só você treinar o cara. É treinar Ah, e isso treinar. é custo baixo, Custo inclusive. baixo. É. Não, e ele trabalhando. É. Por que não? Ele trabalhando, ele aprende O trabalhando. que ajuda muito são aquelas parcerias público-privadas, né? Não, mas que- isso não é. Olha, aqui é assim. Aqui não... Não é dessa forma. Deixa eu explicar que você vai entender. Vamos ver a história. Olha, o governo, ele fez uma lei similar do Rio Grande do Sul, onde dá incentivo à empresa, tirando o quê? Ele tira Isso o governo da Paraíba? o ICMS, ou seja, não Isenta. cobra em cima das peças que é produzido no Isso sistema. para a empresa, né? Para a empresa. Então, para ela se instalar dentro do presídio. Ela faz o galpão. Mas tem alguma leva já as hoje? máquinas. Não tem, só Aqui tem. Não. Essa aí é Não, Santa mas não Catarina. tem por incompetência. A verdade foi essa. É triste, é triste um negócio Mas desse, mas é verdade, porque algo desse tipo você muda a Mas realidade qual de é famílias. o problema? A gente tem de a vidas. gente tem problemas estruturais enormes. É. Como é? Porque é o seguinte, para você fazer um projeto desse, você tem que ter espaço. Espaço verdade. físico. Espaço físico. Como é que você vai ter espaço físico? Vamos Com ver um os presídio que não presídios. foi construído Não, para isso, não. né? Os presídios da gente foram cercados por residências. Tá. Isso, é Não tem como você fazer um galpão. Eu Agoniado. fico agoniado com isso. Não tem. É porque, na verdade, é isso, é igual projetar cidades. É. Você em Brasília, você projeta. Os caras. JK construiu uma cidade. Pensando no Pensando no crescimento futuro, dela, exatamente. né? É. Você anda lá, ainda tem terreno em Brasília. Ainda pra ser construído. Aí você chega em João Pessoa, constrói um presídio, porque foi um dia desse. Não. Olha, Não, um dia desse eu tava vivo já, então foi um dia exatamente. desse, porque JK construiu Brasília, eu não tava vivo. E ainda tem terreno, eu tô dizendo, a gente não pensa, a gente não pensa João Pessoa, a gente não pensa Cabedelo, a gente não pensa Campina, a gente não pensa. E isso é falta de planejamento. Hoje tem um De vontade de fazer. Hoje tem um É projeto certo. chamado Cidade Penitenciária, que já vem rodando há 5 anos, mais ou menos, essa história. Que justamente para tentar retirar dos centros urbanos. Pode ver que os políticos agora já estão usando essa ideia. Tirar dos centros urbanos e colocar numa área Mais urbana distantes. mais distante. Por exemplo, os presídios em Patos, você conhece, eles são um pouco fora. pouco Mas fora. a cidade já está começando a chegar. rodeá-los. Não pode chegar. Por exemplo, tá o feminino e o masculino, eles são fora. Fora. Então, assim, ali você ainda consegue montar uma fábrica, Montar. porque tem terreno ali do Isso. lado. Mas na capital você não Não consegue. tem mais. Onde está a maioria dos preços são aqui. É. Não consegue fazer. Botaram lá para Jacarapé, mas Sim. Jacarapé já tem condomínio fechado. Já tá com tudo. Não, e condomínio Não. fechado.
A O Febrão tá hotelaria, cercado. a hotelaria toda principal da Paraíba está se instalando ali. Não tem como. Quer dizer, Imagina tem o um Cabo estouro. Branco, já tem um monte de hotel, Cabo Não. Branco, Tambaú, e agora os grandes hotéis. E aí fica aquele problema para colocar os bloqueadores, né? Não pode de colocar. sinal. Não pode. Porque aí compromete toda a região Toda a gente, lateral, não, né? não tem como. É. Aí é o seguinte, veja bem. Para o projeto existe, as leis já foram colocadas em voga, mas não tem estrutura para você, nem tem gente. 18 anos sem concurso. Como é que vai fazer uma situação? Rapaz, então é a pergunta que eu ia fazer agora. Quer dizer, a Paraíba tem policiais civis suficiente, a Paraíba tem policial penal suficiente para atender? Infelizmente, Não não pode, tem. não pode nem inaugurar o presídio que tem. O que é que acontece? Existe um programa chamado Pena Justa. Pena Justa? Pena Justa. Esse Pena Justa foi os direitos humanos juntos com as pastorais carcerárias, junto ao CNJ, que pediram ao STF que fosse garantido a situação a situação constitucional do direito à qualidade humana, né? Uhum. Qualidade humana. Que fosse garantido o mínimo. Uma cama, né, médico para atender, comida, as 3 refeições, as coisas mínimas, básicas para um preso ser dada a condição humana para ele tirar a cadeia dele. Sendo que o seguinte, o que é que o CNJ fez? Disse, os estados vão se adaptar, se não tiver condição, bota o cara na rua. Veja bem a loucura. Bota o cara na rua. Tá igual aquela história de você estar na escola, tem que passar de ano de todo jeito. E está pronto. E está de vento em popa isso, meu amigo. Está de vento em popa. Foi criada uma central de vagas aqui na Paraíba. Já está criada. Peraí, uma central, peraí. É uma central, me explica. Agora eu me perdi. É uma central de vagas para soltar os presos. Exatamente. Porque está muito cheio. Porque tá muito cheio. Exatamente. Aí, assim, quem vai se comportando, aí deve ter uma tabela. Não é assim, não. Veja bem. Se o presídio hoje tem 500 vagas, pronto, tem 500 presos, certo? Entrou tem 500 vagas. Tem que sair um. Não é Tem bem 3 assim, mil não. presos, né? Quer dizer, agora tem mais. Não estou dizendo assim, hipoteticamente. Sim, Se tem pode ser. 500, aí entrou mais um preso. Foi preso no outro dia, mais um. Tem que sair um. É como as vagas, que não tem uma central de regulação Sim, de vagas para hospitais. Sim. Então não tem os Abre leitos. o leito, tem que sair. Só entra a pessoa lá Quando Tem a liberar. vaga do quando leito. libera o outro. Né? Tem que liberar um leito. Então Meu tem que Deus. liberar uma vaga, entendeu? Aí é onde mora o problema. Qual é o problema? A polícia, a Paraíba tem um déficit de vaga de mais de 5 mil vagas. E vai ser um dos primeiros estados que vai ser implementado a plena justa. Rapaz, eu tô rindo, porque Mas é verdade. aí eu fico imaginando, Suana, a fila, os meninos, os bichinhos esperando para entrar no presídio. A fila. Aí estão esperando. Não, mas vai ter tempo Aí como é hábil. que Se faz? você não quiser, se você não tiver, vai para tornozeleira e volta para rua. E se você observar, a grande maioria... Pronto, nessa agora... Mas não teve tem essa um- briga no Renascer? Você não teve que foi teve, essa situação que todo mundo foi. viu? Se você observar, tem pessoas lá tornozeladas. Sim. Lá preso, foi Era. filmado, tem pessoas tornozeladas. Ou seja, a tornozeleira, ela não impede de você cometer o crime. Não impede. Ele Porque tá- ele vai e impede. Vai lá e pronto. Pronto. Vai lá, não pode chegar e matar uma mulher, porque ele tá tornozelado, o cara ele tora e vai lá e mata a mulher. Então, Suana, Momento. por exemplo, a gente não tem um número suficiente de policiais civis nem penais. Não temos. Não. A gente não consegue, então, Nem fazer socioeducativo. nem socioeducativo, né? A gente não consegue fazer uma boa investigação, a gente não consegue fazer uma contenção. Nada. E vou lhe dizer, viu, Sábio, a gente até consegue fazer boas investigações, porque a gente tem um profissional muito dedicado. Sim, gente eu não tem- quis falar Não, mal, sim, mas sim. é porque, por exemplo, o que eu tô falando é Mas porque é o a número. mas a gente não consegue dar conta da demanda que a O sociedade que tem vocês levam na gerado. cabeça, como é que, por exemplo, quem é que toma conta de vocês? Porque, deixa eu falar, isso aí é um negócio que eu tenho que falar que não tem como segurar. Quem é que toma conta de vocês? Quem é que cuida da cabeça de vocês? Porque se tem um número menor, a gente não consegue ter presídio suficiente. Não é que a gente queira mais presídio do que escola, porque não é isso. Não é Mas a gente quer que É tenha um que espaço é para que a pessoa estrutura pague a pena. adequada para E aí esse que as pessoal. pessoas, e que vocês tenham condições mentais de que, por exemplo, não, hoje eu não vou dar plantão, então eu não sou obrigado a dar plantão, Sim. porque se você não der plantão, não tem ninguém na delegacia. Se está faltando gente,
Se está faltando gente, então ali na portaria não vai ter alguém para tomar conta da entrada e saída do sistema carcerário. Né? Se você não tomar conta, não tem quem vá lá investigar e construir o processo todo. A lei estadual da Paraíba prevê um efetivo de 4.100 policiais. E o que é que o Lucas tem dito sobre isso? A gente ainda não conseguiu conversar com o Lucas ainda a respeito, sabe? Ó, governador, aí eu vou aproveitar e falar isso, eu vou te interromper, porque é o seguinte, eu conheço o Lucas, é um cara bom, é uma pessoa boa, mas não basta ser só bom, precisa agir. Eu tenho visto ele nas ações do governo, pelo menos até onde pôde, porque agora tem coisas que são mais restritas, por causa do período eleitoral, ele conversando com o pessoal da PM, conversando com o pessoal da Civil, com o pessoal dos bombeiros, com o pessoal penal, mas precisa agir, porque querendo ou não é a nossa segurança. E aí a vida do ser humano que está ali em casa, tranquilo e tal, e daqui a pouco é assaltado, ou alguém é morto, ou sabe... E aí o policial civil também é sobrecarregado, o policial penal é sobrecarregado e as famílias também. Sem dúvida. Eu sou filho de delegado, irmão de policial, sou sobrinho de policial, sou amigo da polícia. E aí eu não tenho como ficar calado num negócio desse, de saber que o quadro ele é bem menor do que precisava ter. Exatamente. Então a Paraíba, ela está segura? E a gente tem condições de realmente ampliar esse efetivo. Para se ter uma ideia, a gente tem uma perspectiva de concurso a cada 15 anos. O último concurso agora realizado em 2021, ainda tem uma turma para ser chamada. Estão buscando aí uma turma 5, já tem uma turma 4 aí no curso de formação. Acho mais 150 policiais aí, chama todo o efetivo de investigadores que está defasado. Só essa semana nós perdemos 2 policiais. João fez quantos concursos? Nós perdemos 2 policiais essa semana? Perderam a vida já de saúde, que não se aposentam, porque infelizmente a perda salarial é muito grande e acabam ainda tirando plantão. Então, assim, isso é uma situação que a gente pessoas da época do meu pai, inclusive, quer dizer que meu pai comandou e está aposentado, dói. E a gente não está falando isso aqui, mas ele está ganhando bem. Não, o que é o ganhar bem? Né? É o profissional ter condições de, numa atividade de alto risco, numa atividade perigosa, ele está, no mínimo, recebendo uma remuneração dentro do que se paga na média do país, né? Do Nordeste do país. E a gente não tem isso aqui. Nós temos quantos policiais civis hoje? Hoje nós estamos com uma média de 2.700, pelo menos a minha última contabilidade. Né? Já tá 2.700? Policiais. E na penal? 1.750, 18 anos sem concurso. 18 anos sem concurso. 18 anos sem concurso. Só fez um. A Polícia Penal. Só teve um concurso. Então é a chance de Lucas fazer a diferença na Paraíba. Inclusive a turma... Não é porque ele está no governo. Não, inclusive a turma de concursados, você teve acompanhando o governador, né? Em alguns... Eu vi alguns eventos. E a gente pode também entender que uma sinalização do governador, no sentido de dizer, eu não posso fazer agora, mas eu posso fazer assim, assado. Eu preciso ter um cronograma de planejamento de trabalho para que a gente possa efetivamente assegurar para esse concursado, para quem está na ativa, para quem está prestes a se aposentar, ter, no mínimo, uma perspectiva de efetividade e valorização. Porque a gente tinha a possibilidade agora de fechar um acordo que foi pela equipe de Lucas, conversado que mudou o governo, a gente vai trabalhar nisso, e isso não aconteceu. Não foi trabalhado. Não foi trabalhado, e a gente está falando de uma ação judicial. Já tem um processo. Já tem um processo, já ganhamos na primeira e segunda instância. Então, fizeram com os delegados esse mesmo acordo que estávamos buscando para a nossa categoria. Eu lembro. Você lembra eu lembro disso, A repercussão negativa perante as outras forças. Foi gigante. Não porque os delegados não mereçam, muito pelo contrário, todos merecem sua valorização. Mas, infelizmente, em dezembro de 2025, final do ano passado, fecharam o acordo só com uma categoria e com um aumento... Isso foi João ainda? Foi João. E com um aumento... E João justificou o quê de não ter fechado com todo mundo? Olha, até hoje o pessoal está em busca disso. Eu estou falando porque é o seguinte, eu tenho uma relação política com vários políticos que estão aí na moda, né? Então, no dia a dia. E a gente precisa perguntar. Claro. E se eu tiver oportunidade, eu vou buscar João para vir para cá, vou buscar o próprio Lucas para vir para cá, para saber o que é que está, assim, o que é que falta. Porque aí a gente viu que a ASPOL, que tem um processo anterior à ação dos delegados, não teve o mesmo tratamento. Então, quando a gente fala de luta sindical, a gente está falando de busca de justiça.
né, de sair dessa perspectiva meritocrática de um merece, o outro não merece, porque foi o que ficou parecendo. O aumento que os delegados receberam, ele é maior do que a remuneração de um policial da carreira investigativa. O aumento, só o aumento. Só o aumento. O que se faz hoje na distribuição... E não tem problema nenhum. Não está nenhum errado. problema. Agora que se valorize todas as outras isso. classes, né? Todas as é o que áreas. a gente fala da injustiça. É você promover a valorização de uma categoria em detrimento das demais, quando todas merecem, porque todas trabalham para o resultado. E por que a gente não faz uma grande plenária e chama, inclusive, o próprio governador? Chama, inclusive... E depois, inclusive, eu acho que como vai entrar num período... Eu até faço uma brincadeira, período defeso, eu acho que a gente devia chamar todos os candidatos a governador da Paraíba, os candidatos a senador da Paraíba, para entender como é que eles vão defender a própria polícia penal, polícia civil, né, polícia militar, para dizer o seguinte, ó, a gente faz a segurança, a gente se doa, mas a gente precisa que vocês olhem para a gente. Nós precisamos, sabe, que todos os 4 candidatos que estejam aí à disposição da sociedade para realmente governar esse Estado, que saibam falar muito bem da segurança pública, da saúde, da educação. Mas, sem dúvida, no país hoje, a grande pauta é segurança. Segurança pública. A sociedade está cansada de não ter mais a possibilidade de sair de casa e não ser você morrer por causa de um celular. Exatamente. Então, a gente está vivendo um momento em que não é que as outras pautas e as outras pastas não sejam importantes, mas é porque para todas as outras funcionárias, a gente precisa de segurança. De paz, né? Segurança. E então, nós estamos num momento que a gente precisa, seja essa plenária, como você sugere, mas sim que os candidatos coloquem nas suas pautas aquilo que é de interesse da polícia enquanto estrutura. Como eu sou de Patos, eu vou pedir logo a Nabold, disse, olha, escuta a galera. Mas é verdade, sim, né? Como eu sou de Patos, eu tenho que puxar dentro de casa e... Amigo, precisa escutar. Exato. E principalmente a valorização do servidor policial. E isso é a polícia civil, militar, penal, de todos. Porque o que não pode é a gente criar uma política que Daniela está lá como grupo, senadora ainda também. Dá para a gente conversar. Você chegou a conversar Daniela com ela? Sempre apoiou as pautas da segurança, principalmente no período da pandemia, onde ela foi muito atuante. Muito bom. Bom saber. Na área de segurança, buscando porque tem gente que diz assim, desculpa, olha só, é uma loucura, né, o programa assim, mas tem gente que diz que não sabe o que Daniela fez. Não, Daniela foi fundamental na pandemia. Eu tenho visto algumas ações dela e às vezes é ruim eu dizer... Exatamente, para proteger aquelas pessoas e aqueles trabalhadores que estavam na linha de frente, né? Ela fez um trabalho grande na questão dos profissionais que realizavam eventos. Da segurança também, a gente caminhou pautas também, teve uma pauta gigantesca com a mulher também, né? Sem dúvida. É uma representante, né, que todo o Estado precisa. Vamos tentar trazer a Daniela. Vamos tentar trazer a Daniela para cá, para a gente conversar com ela. Né, exatamente. Que conhece também essa política, então... Já que ela está deixando, não é candidata, ela para falar um pouco do Brasil, da Paraíba e o que é que ela viveu e, inclusive, o que é que ela ainda pode ajudar. Porque até o final do ano ainda tem muita coisa para rolar. Na verdade, eu entendo o seguinte. Se você observar todos os candidatos, principalmente o governo, ele fala de uma estrutura que ele pegou caótica, de Ricardo, e apostou muito. A estrutura era caótica com o Ricardo? Com o Ricardo. Ele sempre fala que as viaturas não andavam com gasolina, não tinha gasolina. Quem dizia isso, Falcão? Não, o Ricardo. João Azevedo falava que pegou essa situação. Não, acho que foi o contrário. Assim, não vou nem falar do anterior, porque eu me dou bem com todos os lados, né? Todo mundo que mas aí tem o discurso do outro, assim, você não, né? É a parte da política. Normalmente o político está fazendo isso. É de se investir muito em coisas que não tinha. Investir em tecnologia, investir em estrutura, comprei viatura, armamento, fuzil, sistemas de Israel, e tal, Glock, comprei helicóptero, botei câmeras faciais, botei monitoramento por câmeras, certo? Nos policiais, tá inovando, comprei... Eu lembro que o AK-1, acho que foi o Ricardo que comprou, para ser justo. Só que não foi também, botou as viaturas alugadas, novas, que aí, né, tal. Para não... Foi. Aí João disse que melhorou muito. Aí melhorou muito, mas é verdade, né? É verdade. E fez o 6CC e tal, enfim. Mas quando se fala da pessoa, aí vem um pecado. Aí vem o pecado. Vem o pecado. O que é que acontece? Imagine você ganhar a melhor viatura, uma Ferrari,
onde o motorista está cansado, doente, mal pago. É verdade. A Ferrari não vai dar aquilo para que ela foi comprada. Você gastou muito e esqueceu do ser humano, do motorista. Certo? É o que está acontecendo aqui na Paraíba. Para você ter ideia, eu trabalhei em Alagoas e fiz o concurso para aqui. Eu trabalhei como policial penal, como agente penitenciário em Alagoas, 6 anos. Aí vim para cá porque pagava mais no tempo. Fiquei 14 anos aqui que eu comecei. Se arrependeu, não? Se arrependi. Por quê? Porque hoje lá é o dobro do salário. Lá é o dobro A do Polícia salário. Civil também. E aqui ficou parado. É Totalmente verdade. estagnado. Ou seja, não houve avanço. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu vou falando uma coisa. Eu acho que há muitos anos atrás, mas eu estava no Movimento Estudantil e fui para o Rio. Em 97 eu fui estudar no Rio. Aí depois fui começar a fazer os acompanhamentos sociais do Rio para Brasília. E aí parei numa faixa, que na Paraíba ainda não tinha começado, isso há muitos anos. O pessoal parava, né, o carro parava para a pessoa atravessar. Aí eu cheguei pro policial e fiz, como é que vocês conseguiram isso aqui? Né? Tipo, qual foi a educação, qual foi o treinamento? Eu, moleque. Aí ele bateu assim, na perna. Aí quando eu olhei era o talão. Hoje é no celular, né? A multa. Aí ele mostrou que me mexeu no bolso. Eu sei que eu estou contando uma história, mas como é que conseguiram ficar o dobro? Foi o quê? Paralisação, negociação, construção política? Qual foi o papel que a Polícia Penal de Alagoas conseguiu para fazer isso e a Paraíba ainda não conseguiu? Foi governo, vontade política. Vontade política. Vontade política. Porque a luta sempre teve. Perfeito. Sempre teve aqui, sempre teve lá. Eu digo isso porque eu era vice-presidente do sindicato lá. Então, isso mesmo. a luta foi crescendo. A pessoa que é agora presidente lá era a mesma pessoa do meu tempo, que ainda continuou a mesma luta, que é Vitor. E conseguiu dobrar. Porque o político... Agora mesmo, para você ter uma ideia, desse ano, o governo, ele se propôs a dar o aumento. Aumentou coisa de R$3.000 no salário do cara. Lá. Enquanto aqui, para aumentar 500 é uma briga. É uma briga. Aí assim, é vontade política. A verdade é o seguinte. Os movimentos já falam, né? Os movimentos têm. O enfrentamento tem. É feito. Sendo que sempre houve o mesmo secretário de segurança que entendia que dizia assim, não, deixa que eu seguro a bomba. Deixa que eu seguro o bombo. E aí o que acontece? O governo ia para um lado e esquecia o servidor. Ah, mas eu fiz concurso. Beleza. Foi no servidor? Não. Se não fizer concurso, não tem policial. Porque tem gente se aposentando, gente morrendo. É verdade. Se não fizer concurso, não tem como funcionar. Agora, se tem, aí eu vou fazer se tem um número, de um efetivo bem menor do que se precisava. Por exemplo, 2.700, precisava de quantos? 4.100 policiais. 4.100. 1.750 precisava de quantos? 3.000. 3.000. Então, por que então não dobra o salário? Já que, por exemplo, ia ter que investir lá para fazer um novo concurso, talvez aumentar ainda mais o salário com 4.100 policiais, com 3.000 policiais penais. Então, por que não dá um aumento maior? Sabe o que ele fez? É vontade mesmo. Eu acho que é respeito. Eu acho que a gente precisa de respeito com as polícias. Em vários estados, a gente tem praticamente o mesmo efetivo da Paraíba, mas os policiais estão ganhando o dobro e até o triplo. Pois é, e vai para aposentadoria como? Sabe qual foi a solução? Sem dinheiro para tomar remédio, sem dinheiro. A solução foi essa. E termina... Serviço extra. Serviço Pois extra. E aí você, para ganhar aquele dinheiro, você tem que dobrar a sua carga horária. Não dobrou o salário, você dobrou a sua carga horária. Isso lá. Aqui. Não, isso que está acontecendo. Isso está acontecendo. Aí eu vou lhe passar um Sufocou, dado. né? Aí eu vou lhe passar um E dado. sufocou o Veja servidor. bem. Quando você não tem seu momento de descanso e você trabalha ininterruptamente, né, você cria um problema de saúde para o servidor. Aí o que é que acontece? Vou lhe contar um dado. Bota esse dado na cabeça. No Brasil, a cada 10.000 habitantes, tem uma média de 0,75 de suicídio. Cada 10.000, 0,75. Se você é policial penal no Brasil, essa média triplica, vai para 2,7 a cada 10.000. Certo? Triplica se você é policial penal. Se você é policial penal na Paraíba, ela sobe para 32,7. Absurdo. Ou seja, é o maior índice de suicídio do Brasil.
entre policiais penais, policiais militares, policiais civis, qualquer profissão aqui no Brasil está na Paraíba Então, exorbitantemente. é um cuidado que a gente precisa ter. Aquilo que eu Cuidado falei, com a saúde que eu mental. perguntei no meio da nossa conversa. Uhum. Qual é o trabalho que está sendo feito para a carga que vocês levam? Pra quem a cuida carga da mental, gente, quem né? cuida de vocês. Olha, o que foi feito? O governo fez a policlínica. Só tem um psicólogo. E agora um psiquiatra. Só tem esses Governador, aí, Ari é o secretário de saúde do estado da Paraíba. Meu amigo André Pinto Vilarim é secretário executivo da saúde. Vamos fazer isso. Vamos olhar para a polícia penal, polícia civil, polícia militar. Quem carrega, quem cuida deles. Se a gente não cuidar, como é que vai ser? A gente precisa fazer isso. E eu tô conversando porque eu sei que Lucas assumiu o governo antes de ontem, Recente. praticamente, recente. Eu sei que a gente fala, porque ele está na caneta, não tem o que fazer. Não estou Isso. falando mal dele, Não. nem falaria, porque eu sei das intenções e eu o conheço. Sabe, eu Mas a gente acredito. precisa, pronto, eu acredito. Eu acredito. Mas a gente precisa fazer com que quem está nas secretarias funcione, olhando com mais força. Doutor Jean, sempre falo com ele onde eu vou, cumprimento e tal, mas a gente precisa sentar e fazer isso urgente. 16 anos já da gestão, né? Já 16 anos, exatamente. Então a gente precisa correr. É um outro estilo, é uma outra pessoa, mas precisa correr, porque, querendo ou não, a gente tem hoje 2.700 policiais civis, 1.750 policiais penais e cada um procurando um lugar para poder deixar. Porque eu sei que se tivesse oportunidade, se faria um outro concurso para ir para outro lugar. Então, Vai ter, como é Pernambuco que... vai ter agora 5.700 vagas na área de segurança Pois pública. é. Então a gente Pode precisa ficar- correr com pode ficar isso. certo. A gente Vai precisa ter correr uma com bala isso. aqui. Sabe, o secretário, e eu estou falando isso porque nós somos responsáveis. Por exemplo, vocês são policiais, mas eu não sou do governo, mas sou ligado a muita gente do governo, então eu me sinto responsável de poder falar sobre isso, de ter um papel político, como cidadão, de chegar e dizer, André, que é secretário de administração do governo do estado, Valendo, que é secretário executivo, Marcos Ribeiro, que é secretário executivo também da administração. Então, a gente precisa fazer com que esse estudo chegue no governador, para poder valorizar mais os policiais do nosso estado, para que possam ganhar melhor, possam ser bem cuidados e que, às vezes, tudo bem, a policlínica que foi feita não tem condição. Então, o policial possa pagar um plano de saúde. Porque qual é a condição que tem para pagar um plano de saúde bom? Nenhuma com o salário que ganha hoje. Não falo dos delegados que, graças a Deus, melhoraram, mas que todas as outras categorias, que todas as outras polícias sejam valorizadas para ontem. Todos, sem exceção. E que a estrutura ela continue melhorando, que seja na tecnologia, que seja a estrutura física da delegacia, que sejam os carros, que seja o armamento, mas que também vocês tenham essa Então, valorização olhar pro servidor, né? do servidor, como um todo, educação, saúde e tal, mas vocês especificamente, porque levam a carga diária e dobrada, e se não for triplicada. E eu falo isso com cátedra, porque eu sei, porque estou falando, porque eu vejo, quer dizer, eu não vejo alguns amigos, não vejo meu irmão, eu não vejo muita gente há muito tempo. Às vezes a gente fala na rede social, e é verdade. Eu não sei muitas vezes onde estão, mas eu oro a Deus que sejam cuidados, que estejam guardados, porque vocês fazem por nós o que ninguém faz, que é enfrentar, as ruas, é cuidar de todos nós no dia a dia, e às vezes a gente sem saber nem o que é. Eu brinco dizendo o seguinte, que a vida de vocês é uma Matrix, Tem aquele filme Matrix, Existe uma realidade paralela que vocês estão tocando e a gente está vivendo. E é esse o agradecimento que eu preciso fazer publicamente, tanto a vocês. Um dia eu vou trazer meu pai aqui, Dr. Salvador Pereira. Meu professor. E quero trazer para que ele conte algumas histórias, se você puder vir no dia, vou tentar trazer algum outro policial para cá, mas graças a Deus que meu pai conseguiu se aposentar num tempo certo, porque quem não conseguiu se aposentar no tempo certo está sofrendo dentro das delegacias, dentro da superintendência, em algum lugar da Polícia Civil, servindo ainda a população. E a gente precisa cuidar de quem cuidou da gente ou quem cuida da gente. Verdade. Olha, não existe. O governo aposta muito no turismo, quem traz renda, recursos para o Estado. Bom, ótimo. Hotéis aí crescendo, querendo
vim para Paraíba, as empresas vêm para Paraíba. Já está tem um grandão aí, Grandão. agora 4 mil. Mas não se pessoas. faz turismo com a violência, sem a polícia. Não se faz. Não se faz educação sem a polícia. Não se faz. Inclusive, você pode ver que teve facção agora que mandou o colégio fechar. Mas vá embora para casa todo mundo, que agora hoje vai fechar, porque eu quero. Não se faz. Não se faz educação, não se faz saúde, não se faz turismo sem a polícia. Aí compromete tudo se a polícia não funciona. Se você observar o Ceará está dando toque e recolher e está expulsando, deixando cidades fantasmas. Cidades fantasmas. Onde você paga para comprar um gás, R$5 é da facção. Para comprar uma água, R$1 é da facção. Para ter um simples sinal de celular, tem que pagar a facção. Para você ter segurança e não ser expulso da sua cidade, você tem que pagar a facção. Uma cidade? Lá no Ceará, tá estourado isso aí. Está estourado. Você tem que pagar como fosse um condomínio na sua casa. Você tem que pagar para viver ali. Senão é expulso. Aqui já começou. Cabedelo já está expulsando um monte de gente, Bahia já está expulsando um monte de gente, Conde está expulsando um monte de gente, e está assim. E frenético. Se a gente não prestar atenção na segurança pública, a Paraíba vai virar um Ceará. Logo, logo. Logo, logo. Porque existe agora na Paraíba praticamente 8 facções. 8. Saíram de 2 para 8. Quem é que manda mais recursos para a polícia? Deputado, senador? Hoje. A gente não tem. Porque a gente tem assim, a gente tem Efraim Filho, Daniela e Veneziano, né? E tem os deputados federais, são 12. Gilberto manda muito. Gilberto manda muito, né? Manda muito. Mas acho que é mais o Cabo Gilberto. Cabo Gilberto. Para a segurança, né? talvez seja. Talvez eu realmente não tenho esse dado. Eu sei que tem alguns que mandam muito para a saúde, que tem obrigatoriedade, mas também tem o cuidado e tal. Mas a gente precisa saber ampliar isso. Eu acho que a gente precisa fazer com que eles olhem melhor. A gente, pelo menos, as pautas que foram de interesse da categoria, como a Lei Orgânica Nacional, que resultou no nosso encontro em Brasília, num deles, né? Todos esses senadores ajudaram, tanto Daniela quanto Efraim, como também o senador veneziano, todos os 3 sempre foram sensíveis às pautas, o que é bom, porque isso faz com que a gente possa avançar dentro de uma perspectiva de valorização. Mas a gente está precisando, além do legislativo, também que o executivo coloque, né, como um ponto base e principal dentro do seu planejamento de governo, planejamento para a valorização do servidor. E eu preciso saber se isso vai ser a curto, médio e longo prazo. Não dá para ser agora, tem que ser depois, mas alguém precisa se comprometer. E a gente vê num período de eleição, que é um período delicado, né? Sabe que você sabe que muita gente pode prometer, outros podem dizer que vai fazer e não faz. E a gente já vem com esses históricos. Mas a gente precisa hoje, realmente, do compromisso, principalmente... Público. Compromisso público. Compromisso público. De quem está na gestão e que também é candidato, né? Como o Lucas Ribeiro. E a gente quem são os candidatos hoje? É só para a gente não falhar, para depois dizer que está fazendo campanha para Lucas e tal. A gente tem o candidato Lucas, que é Efraim Filho, né? Efraim Filho, que é senador. E Cícero. E o ex-prefeito de João Pessoa. De João Pessoa, Cícero. E também tem mais um candidato, né? Tem. Acho que é PSOL, não sei se é PSOL, não. Não, o PSOL vai lançar. É o Novo. É o Novo? Não é do Partido Novo, não. Ah, Missão, deve ser do Missão. É do Missão. Acho que o pessoal, era do MBL e tal. Para não deixar ninguém de fora, deixa de né? fora. Porque é importante envolver mesmo. Eu acho que Lucas tem mais uma oportunidade, querendo ou não, por você estar no governo. E acho que eles precisam prometer, já colocar isso no plano de governo, no plano plurianual, dizer o seguinte, no plano plurianual, porque quando você assume o governo... O primeiro ano de governo, você trabalha o PPA do governo passado. Exato. Né, o plano plurianual. Exato. Mas o seguinte, nesse já ano você monta... você monta, exatamente. E você colocando isso no seu plano de governo, se comprometendo a colocar no plano plurianual do governo seguinte dele, que passa 4 anos, né, e aí entra no primeiro ano do outro governo, então faz com que dê segurança às polícias. Isso. E a gente precisa que entendam, aqui não tem uma bandeira para A, B ou C, mas a gente precisa desse compromisso dos candidatos para que eles possam realmente apresentar um plano de governo com informações sobre a segurança que sejam relevantes para a sociedade, mas para o servidor, que é quem permanece. E, principalmente, que a gente possa
conseguir o compromisso. Sim. Porque a gente tem visto, como falei, promessas que não são cumpridas, são adiadas e efetivamente não tivemos nenhum pronunciamento que realmente assegure esse compromisso. Nada, falar nada. Não, mas fulano mandou um recado de que vai ser, eu falo em nome de Cicrano. Não, a gente está precisando desse compromisso. E aí, quando sair um candidato que vai para a rede e afirma que vai fazer, isso é um compromisso. Está gravado. Quando vem um outro e assume que vai melhorar tal setor, isso é um compromisso. Mas não assumir compromisso, dizer que vai fazer e mandar recado através de outros, isso não gera segurança, não gera confiança. Eu acho que a gente podia fazer, montar essa plenária da polícia. Dá certo. E não é uma brincadeira, não, é um negócio sério mesmo, porque dúvida, eu sei que vocês estão... dúvida. Porque a gente fez um negócio desse há alguns anos atrás, lá em Campina Grande. Meu pai era pastor na igreja presbiteriana Renascer. É muito grande, a igreja é um antigo supermercado na frente da FIP. E lá, o que é que a igreja fez? A VINAC, que era uma entidade que também abraça e faz a consciência cristã, e acho que era a PEP, a Associação dos Pastores. O que é que a gente fez? Chamou Cássio, e eu acho que era Cícero, o senador, e Maranhão, e acredito que Ney, eu não lembro direito, mas eram eles. E aí, um dia foi... assim, os dois, e no outro dia os outros dois, né, para de cada ala. Não foi disputa, não foi, né, justamente para que a igreja ouvisse, né, para que a igreja ouvisse o comprometimento, as propostas e tal. Não foi para pastor nenhum dizer eu quero isso, eu quero aquilo, né? Agora, os pastores tiveram voz, falaram, pediram um posicionamento, e a polícia pode acontecer isso, da gente marcar, fazer o convite, eu acho que, e chamar para poder ouvi-los. Sim. Ouvi-los. Não vai ter disputa, não vai ter, fala de bater, não. É disputa, é perguntas, para que a gente possa fazer com que eles digam o seguinte, ó, o nosso compromisso é esse. E a polícia decidir, e o povo decidir se vota naquele que vai defender a segurança ou não, aquele que vai cuidar dos que fazem a segurança ou não, né? Porque é o nosso futuro, porque a minha vida... A saúde, ela cuida, ela cura, né? Trabalha para curar ou para nas enfermidades e tal, mas a polícia cuida para a gente não ter a enfermidade. Né? Não ter o ferimento da bala, não ter o ferimento da faca, entre outras coisas. Então, eu acho que a gente podia ver isso. Mas, fica à vontade de você falar. A gente é tão taxado de oposição, às vezes, porque não, vai mas pro movimento e coisa, mas acho que é importante deixar claro que todo trabalho, né? Tanto o Falcão, comigo, como também... nas outras entidades de classe, aí vale o nosso registro da UMESP, né, que é a Associação dos Policiais Militares, né, a União dos Policiais Militares aqui no estado da Paraíba, através do presidente Hélio, que vem fazendo um trabalho aí junto também com os peritos médicos legais, que estão à frente conosco no Fórum de Segurança, exatamente dentro de uma perspectiva de se criar um cronograma de ação voltado para a parte da segurança, que muito atenda bom. Todas as representações. Isso, todas as representações de polícia já concordam com isso. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente fala, né, tem várias entidades dentro da polícia, várias, né? Dentro da polícia militar, dentro da polícia civil, da polícia penal também. Sendo que existem as que fazem a luta. E tem outras que esperam o resultado. Né? Umas esperam o resultado. Espera o resultado. E a gente faz a luta, a gente corre atrás. Normalmente, as que estão correndo atrás são algumas específicas. Quem é? Dentro da Polícia Penal, a AGPEM. Dentro da Polícia Civil, a ASPOL, a Sindiperitos, a PML. Né? Essas daí normalmente estão fazendo a luta. Dentro da Polícia Militar, o MESP. Normalmente são essas linhas de frente e do socioeducativo também agora as POP-FCE, certo? Então, assim, essas é quem vai para a rua, realmente suar, queimar, para protestar por dias melhores. Então, se o político ele quer escutar a realidade da segurança pública, qual é o anseio das categorias, ele tem que sentar com essas entidades, né? Do fórum. Pegar o compromisso, que é o que a gente quer, né? O compromisso. E o compromisso é muito simples. Não tem muita coisa que discutir, não. Não tem muita, não. É muito fácil e muito simples. Eu explico a qualquer um. Dentro da Polícia Militar, a promoção dos 7 anos, que foi uma lei que foi colocada... 7 em 7 anos tem promoção. De 7 em 7 anos tem uma promoção, que era 10 anos. Certo? Mas teve um pessoal que ficou no limbo.
nessas situações ficaram prejudicadas. Então, é cumprir, ajudar essas pessoas que ficaram no limbo, promovendo, e, sim, comprometer com o escalonamento vertical. Porque é o seguinte, não adianta você promover um cabo de soldado para cabo ou de cabo para sargento para você ganhar R$200. Você ganhou atribuições, mas não ganhou a valorização. É verdade. Então, eu promovi, mas qual foi essa promoção? Repercussão. Essa promoção deu quanto, finalmente? Porque a disparidade é muito pequena, de um para outro. A disparidade não, aliás, a progressão é muito pequena, a porcentagem de uma patente para outra. Então, para fazer justiça, tem que ser justamente igual para todos, do coronel ao soldado. Então, se é 5% descendo, pega o coronel como base de 100% e 5% descendo para todo mundo. Pronto. Mas não o coronel chegar lá de tenente-coronel para coronel, dá um salto de 10% e o outro de 2% lá embaixo. Não, vamos fazer justiça. Então, o escalonamento vertical é o que a Polícia Militar quer, juntamente com essas promoções. Dentro da Polícia Civil, é óbvio que é a situação do acordo judicial que foi feito com os delegados, por que não fazer com o restante da categoria? Inclusive, tem a mesma ação, foi ganha primeiro, foi colocada primeiro e não foi feita primeiro. Teve essa aberração. Eu vou aproveitar porque a gente já está chegando no final. Apesar de que ainda, eu achei que se a gente fosse conversar, ainda aparecer vários assuntos, né, e muita coisa para ser colocada. Mas, cara, que bom muito bom ter vocês aqui, Suana, ter aceito o convite e vir o Wagner, vocês mostrando para que a gente possa entender por que vocês às vezes fazem vídeos, né, vão para a porta do governo, da Assembleia, da Câmara dos Deputados. Qual é o tipo de reivindicação? Por que é tão pesado? Né? A gente vê o tamanho do problema e a gente não vislumbra como é que se resolve. Então eu queria aproveitar e apesar de que é pouco tempo para a despedida, mas a gente aproveitar 1 minuto para cada um. E aí eu vou pedir para você primeiro, porque eu queria deixar aquela... Não é porque primeiro é mulher, né, normalmente, mas eu quero por último, porque para ela fechar com chave de ouro, por ser a nossa presidente, ser mulher e ser uma pessoa que representa tão bem e que faz parte da minha família praticamente. Eu vou finalizar pedindo consciência ao governo, aos candidatos, que ainda pré-candidatos. Ajuste no pleito da Polícia Civil Penal e dos socioeducativos. É um pleito justo, merecido, certo? As leis orgânicas ser enviadas, o PCCR dos socioeducativos, as modificações no PCCR da Polícia Penal que precisam progredir, quebrando as vagas, porque é injusto você ter um título e não poder progredir, que está acontecendo isso com a nossa categoria, e que o governo olhe que a gente precisa, pelo menos, ter uma média Nordeste alcançada para não ficar tão defasado em relação aos outros estados e causar esse descontentamento generalizado do jeito que está hoje. Então, para os candidatos e para o governo, se sensibilize, porque são 2 categorias importantes dentro do Estado, que comprometem toda a segurança pública caso não se olhe por esses servidores. É verdade, Falcão. E, Sávio, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que mais do que tudo esses momentos aqui junto com você, junto com toda a sua equipe, junto com o Falcão aqui conosco, que é um guerreiro na luta em prol da valorização dos servidores policiais em todo o Estado. Os nossos colegas que não puderam estar aqui também para acrescer o seu programa, parabéns. Né? O nosso. Sem filtro mesmo, né? E eu acho que sua jornada aí na política é muito decente, você vem crescendo, vem se desenvolvendo. Eu só desejo muito boa sorte para você. Obrigado. Tá? Parabéns por todo esse trabalho que você vem ao longo do tempo construindo de forma muito propositiva, né, para a sociedade. A gente precisa de pessoas com esse engajamento. E para nós, a segurança, é um prazer poder contribuir com um debate sério,
né, trazendo informações relevantes dentro da nossa visão institucional, para que a sociedade também entenda, muitas vezes, os motivos pelos quais nós estamos nas ruas, os motivos por que vamos para para a produção de certos vídeos, né, de materiais, o que é que está acontecendo, para que a gente pudesse realmente desenvolver o nosso Estado e valorizando quem está na linha de frente da segurança pública. Então, muito obrigada. Que agradeço, Ana, agradeço, Falcão, vocês terem aceito o convite. E aproveite também, só para finalizar, as redes sociais, que o pessoal pode estar acompanhando a associação ou o pessoal de vocês, né, para que possam estar apoiando também. É importante isso no momento de luta e no momento para entender. Né, para dizer para quem eu vou procurar, como é que eu vou procurar. Exato. Qual é a rede? Aspol, é o Instagram, né? O Instagram @aspolpb, @aspolpb, né? O nosso Instagram e Facebook também, a mesma coisa. A gente é de frente com o Falcão, é uma. De frente com é quase um podcast, de frente com o Falcão. Já pode criar, De frente com o Falcão e agpmpb.com.br. Muito bom. E eu quero agradecer também, além de agradecer os dois que estiveram com a bancada hoje, com a gente batendo esse papo sobre segurança pública, né, e sobre a valorização da polícia, né, dos policiais civis e penais e socioeducativos da Paraíba. Mas também hoje o Google deu uma surpresa ontem e derrubou tudo. Aí lá vai, sabe, Edgley, lá do podcast Arretado, né, Henrique Lima, o Ninja, todo mundo preocupado, me ajudando, a gente, Gabriel, bom, então né, assim, mas foi equipe boa, todo mundo, e a gente voltou com tudo, né, para continuar fazendo o nosso podcast, que está só no comecinho, mas que vai receber muita gente boa, né, como foi hoje à noite, minha amiga, né, Suana, meu agora novo colega de luta aí, Falcão, né, e que os políticos que escutaram, né, hoje não levem a mal, levem para o bem, escutem e façam a diferença na vida das pessoas. Isso mesmo. Um grande abraço e vamos lá. Vamos embora.